Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando nesse momento de pandemia, né? Nossa cidade está em fase vermelha, então espero que vocês estejam se cuidando. Mais uma semana começando, mais uma semana de estudos do Família Nele, mais uma semana que nós iremos estudar o Evangelho de João. Então eu peço que, como sempre, que você possa estar, primeiro, se você não é inscrito, que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa curtir o nosso vídeo e que você também possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que o nosso alcance possa ser cada vez maior. Amém? Então feche seus olhos e vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento eu quero te pedir que o Senhor possa estar nos guiando nesse estudo, Pai, que nós possamos a cada dia nos aprofundar mais e mais e que através desse estudo, Pai, que nós iremos fazer hoje, que nós possamos aprender mais do Senhor, aprender do Teu Filho, aprender de Jesus Cristo e saber quem Ele é e qual era o principal foco, qual era o principal objetivo dele aqui na Terra, Pai. É isso que eu te peço, Pai, já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, família? Então, dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos estudar o Evangelho de João, no capítulo 5. Então, se você ainda não assistiu os outros, vai lá na nossa playlist e assiste lá. Já foram João 1, 2, 3 e 4, e agora nós vamos fazer o João 5, estudar João 5. Então, peço que você já pegue seu caderno aí e vá anotando, vai fazendo algumas anotações, algumas considerações, vai anotando as suas dúvidas também. É interessante você anotar as suas dúvidas e pode mandar, coloca aqui no comentário ou manda pra gente aqui, manda no meu WhatsApp para aqueles que têm, que eu vou fazer o máximo possível para poder responder, tirar suas dúvidas, sanar as suas dúvidas, e assim a gente vai crescendo junto. Amém? Então, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 5. Do capítulo 1 até o capítulo 14, até o capítulo 15, fala sobre a cura do paralítico que estava lá em Betesda. Então, ali foi do versículo 1 até o versículo 15, fala sobre o paralítico de Betesda. Esse milagre nós já estudamos, também tem lá, o Andrezinho vai colocar tudo aqui na descrição do vídeo. Então depois você vai lá e assiste, se você não assistiu, vai lá e assiste. Se você já assistiu, assiste de novo, porque como já faz tempo, isso vai refrescar a sua memória e vai acrescentar muito mais no que a gente vai estar estudando nesse capítulo todo. Então do versículo 1 até o versículo 15 conta o milagre que Jesus realizou no paralítico que estava lá perto do tanque de Betesda. Então nós vamos começar o nosso estudo de hoje a partir do versículo 16, que diz assim: Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Essas coisas o quê? A cura que Jesus realizou do paralítico lá em Betesda. Então os judeus eles começaram a perseguir Jesus, mais especificamente os fariseus, eles começaram a perseguir Jesus por causa disso, porque ele estava curando no sábado. E no sábado não era permitido se fazer quase nada. E uma dessas coisas que não era permitido era curar. Então, a partir do momento que Jesus começa a realizar esses milagres no sábado, e a cura do paralítico lá do tanque de Betesda não é um único, não é um fato isolado, mas Jesus faz algumas outras coisas também no sábado, alguns milagres também no sábado, que isso particularmente irritava muito os fariseus, porque Jesus estava, na visão deles, descumprindo o mandamento do sábado, do Shabá, né? Que não é para se fazer nada. Então, por isso que o versículo 16 começa falando que os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Essas coisas é a cura. Versículo 17. Disse-lhe Jesus: Meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Então aqui o discípulo João, né, o apóstolo João, quando ele está escrevendo aqui, é interessante você começar a prestar atenção como que João vai escrevendo esse evangelho. João ele vai escrevendo e ele coloca alguma coisa e logo em seguida ele explica o motivo daquilo.
Muitas das vezes João faz isso. E é interessante, ele pega no versículo 17, Jesus diz: meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Essa frase de Jesus, meu pai, incomodava bastante os judeus, principalmente os fariseus. Por quê? Porque os judeus, eles acreditavam sim que Deus era o pai de todos, né? Mas da forma como Jesus dizia, meu pai, era algo mais íntimo, era algo que não era de todo mundo, não era o pai de todos, mas sim o meu pai, ele é o meu, ele é algo mais próximo, tão próximo que no versículo 18 João fala que na parte B, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Então era isso que incomodava os judeus, era isso que incomodava os fariseus, porque Jesus ele colocava o pai, Deus, como algo tão íntimo, tão próximo, e essa proximidade que Jesus trazia de Deus fazia com que Jesus ele se igualasse ao próprio Deus. Então era isso que incomodava bastante os judeus. Isso é interessante para nós hoje em dia, porque Jesus ele trouxe essa proximidade, ele trouxe Deus para mais perto de nós. Então, quando nós oramos e falamos Pai, quando ele pega e Jesus ensina a orar, fala assim, Pai nosso que estás nos céus, essa palavra Pai era usada assim, né? O Abba, né? Era usada assim, era o costume ser usado isso, mas era algo mais generalizado, era mais algo para todo mundo, para o povão. Mas não, Jesus ele traz isso mais íntimo, ele é o nosso Pai, ele é o meu Pai, ele é aquele que está comigo, ele é mais íntimo. E essa intimidade que Jesus trazia ao falar de Deus era que incomodava bastante os fariseus. Continuando, versículo 19. Jesus lhe deu essa resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Toda vez que você ver na Bíblia filho, o F com letra maiúscula, ele está falando de si mesmo, falando de Jesus. Então, eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Então, de novo, Jesus ele começa a trazer essa palavra pai, numa parte de algo como se fosse mais íntimo, e filho, ele sendo filho diretamente desse pai, que é algo íntimo, uma família, como se fosse pai e filho de uma família aqui na terra. Era essa intimidade, era essa relação que Jesus trazia, e era, como eu já disse, era isso que incomodava bastante os fariseus. Versículo 20. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois, da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. Aqui no versículo 21, Jesus ele começa a falar, ele já começa a entrar em outro assunto. Então, primeiro ele estava falando sobre essa intimidade que ele tinha entre o Deus Pai e ele, sendo Deus o Pai e ele o Filho, essa intimidade. E agora ele começa a falar que o Deus Pai, o Pai, ele lhe deu um poder para que ele possa ressuscitar mortos. E aqui é interessante porque não era todos... Vamos voltar um pouquinho. Na religião judaica existem várias seitas, várias facções, né? E eles são divididos em vários grupos. E um desses grupos, que se chama os saduceus eles não acreditam na ressurreição de todos. Eles não acreditam na ressurreição. Eles acham que a gente morreu, acabou. Era isso. Então, a partir do momento que Jesus começa a falar sobre a ressurreição, também começa a incomodar esse grupo de judeus, que são os fariseus, que são os saduceus. Tanto os fariseus como os saduceus começam a ter essas implicações, começam a querer trazer alguma forma de fazer com que Jesus pudesse parar de pregar, parar de falar, parar de fazer tantas e tantas coisas que ele estava fazendo. Versículo 22. Além disso, o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. De novo, Jesus ele entra em outra parte agora. Além da parte do poder de ressuscitar mortos, ele diz que o Pai o deu poder para que ele possa julgar a todos. E os judeus,
eles tinham esse pensamento, eles tinham esse costume de se ver que Deus, quem deveria julgar, quem julgava o mundo, era somente o Deus Pai, né? O Deus Todo-Poderoso. E aí, a partir do momento que Jesus ele pega e fala que ele recebeu esse poder de julgar, ele também poderia julgar, é onde ele pega e se iguala a Deus de novo. Ele coloca como se igualando a Deus de novo. E é nessas partes que Jesus ele incomodava os fariseus. Porque o sermão inteiro, o ensinamento inteiro de Jesus não tinha muito problema para os judeus, para todos os mestres da lei. Mas é essas partes que incomodavam mais os fariseus e os judeus no geral, que era o quê? Quando ele se igualava a Deus, quando ele trazia o Deus Pai como um ser tão pessoal, aquele que está perto de você. E isso incomodava bastante, porque não era essa a forma como que eles olhavam ao Deus Pai. Então é por isso que eles se incomodavam bastante, e principalmente quando Jesus ele se igualava a Deus, era algo também que era inaceitável, porque ninguém pode ser como Deus. Então a partir do momento que surge alguém falando que ele é igual a Deus, que ele veio do Pai e que ele sabe as obras do Pai e que o Pai revelou essas obras a ele, todas essas coisas igualam a Deus, colocam Jesus no mesmo patamar de Deus, e isso incomoda bastante os fariseus e os judeus no geral. Versículo 24 diz: Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois, da mesma forma que o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Então, do versículo 24 até o 27, ele resume bem essa primeira parte, essa segunda parte do capítulo 5 do Evangelho de João, que é o que? Jesus, ele se afirmando, ele declarando publicamente que ele é o Filho de Deus. Antes, nos outros capítulos que nós já estudamos, Jesus ele fez essas declarações duas vezes. Primeira vez lá em João no capítulo 3, quando ele pega e fala somente para Nicodemos que ele é o Filho de Deus, que ele lá no João 3,16 que diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa parte ele diz somente para Nicodemos no meio da noite. Então ele fez essa declaração que ele era o Filho de Deus somente para Nicodemos. No capítulo 4 conta a história da mulher samaritana, que Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, e nesse encontro ele pega e revela também, somente para a mulher samaritana, que ele era o Messias, aquele a quem eles estavam esperando, aquele que eles estavam aguardando chegar para que pudesse explicar todas as coisas, como ela diz lá no capítulo 4. E também no finalzinho do capítulo 4, ele pega e se revela às pessoas de Samaria, aquela cidade, onde aquelas pessoas chegam a um consenso de que Jesus ele era o Salvador do mundo. Então, são essas poucas coisas que aconteceram, tirando também lá no batismo dele, lá em João capítulo 1, onde Jesus ele pega e Deus aparece, né, e fala que este é o Filho amado em que me compraz, no batismo de Jesus. Então, são essas poucas coisas que Jesus fez e falava, mas não era para o público em geral. Mas essa aqui, no capítulo 5, é uma das primeiras vezes que Jesus ele pega e assegura, e se afirma, e diz bem claramente, dizendo que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, que ele é aquele que veio para nos salvar. E o capítulo 24, ele diz exatamente isso, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Então aqui Jesus já está fazendo menção lá na frente. Lá depois, quando Jesus ainda, agora no nosso tempo, Jesus vai voltar para nos buscar. E é nesse momento, Jesus está fazendo menção desse momento, que os mortos ouvirão e todos ressuscitarão e irão ao encontro de Cristo.
Então, 26. Pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, de novo, Jesus trazendo essa palavra Pai, trazendo isso para mais íntimo, para mais perto, tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. De novo, Jesus se colocando como se fosse, colocando na igualdade, igual a Deus. Ele é igual a Deus, ele veio de Deus e ele tem a mesma essência de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Então, se o Pai tem vida em si mesmo, o Filho também tem vida em si mesmo. Por quê? Porque eles são o mesmo. Eles são da mesma essência. Eles têm o mesma... Jesus veio dele. Então, tudo que é dele é do Pai. Do Pai é dele. Então, é isso que Jesus está tentando explicar para os judeus e para os fariseus, para aquela plateia que está ouvindo. Versículo 28. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Jesus de novo fazendo menção lá no futuro, aquilo que ainda não aconteceu no nosso tempo, mas que Jesus irá voltar. Então desde o começo Jesus vem falando isso, falando dessa ressurreição para a vida eterna e da ressurreição também para a morte eterna. Então Jesus vem sempre ensinando desde o começo do seu ministério isso. Versículo 30. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Versículo 31. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outros que testemunham em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com sua luz. Então, no versículo 1 até o versículo 35, Jesus ele pega e vai falando sobre o testemunho, que ele não dá testemunho de si mesmo, mas tem as pessoas que dão esse testemunho. E ele começa a citar uma dessas pessoas, que foi o próprio João, o João Batista, aquele que testemunhava, aquele que pregou antes dele, aquele que veio antes e estava preparando o caminho para que Jesus pudesse pregar. Versículo 36. Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Então ele pega o próprio testemunho de João, não era tão grandioso assim, porque Jesus ele pega e fala que a obra que Deus confiou a Jesus é bem maior que isso, e as obras que ele faz, os sinais que ele faz, testemunham a respeito dele mesmo. Então ele não precisa falar, o que ele faz já fala por si mesmo. Versículo 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então Jesus ele pega e dá um tapa na cara daquelas pessoas que estavam ali, estavam ouvindo, porque eles eram aqueles que estudavam, eles eram aqueles que se debruçavam, que conheciam de trás para frente toda a lei, toda a Torá, todos os profetas, e mesmo eles lendo tudo aquilo, eles não conseguiam enxergar que Jesus era aqueles que todos os profetas já tinham dito, que toda a Torá já tinha dito, que Moisés já tinha dito. Um pouco mais para frente a gente vai ver que Jesus fala sobre isso, mas desde sempre, desde o começo, Jesus é mencionado que ele virá, que ele viria, e os fariseus, todos aqueles mestres da lei, tudo ali, com tudo aquilo escrito, eles não conseguiam ver o que estava escrito e olhar para Jesus e conferir que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o enviado, que Jesus era o Filho de Deus. E eles não conseguiam ver. E é por isso que eles não conseguiam crescer e tirar isso que estava tampando os olhos deles. Versículo 41. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Então Jesus já dizendo de novo que Jesus conhece
os homens, que ele conhece o coração dos homens. Lá no capítulo 2, no final do capítulo 2, Jesus diz a mesma coisa, que, deixa eu só abrir aqui para a gente falar certinho, que diz assim, ó, versículo 24 do capítulo 2 de João diz assim: mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então Jesus de novo dizendo que já conhecia o coração dos homens, já conheciam que eles não estavam crendo naquilo que Jesus estava dizendo. Então versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Então Jesus ele pega e deixa, ele termina essa fala, ele termina esse sermão, ele termina tudo isso que ele está dizendo, falando que se vocês não creram naquilo que Moisés escreveu, que disse que Moisés estava dizendo a respeito de Jesus, lembra lá no capítulo 1 que nós falamos que os judeus mandaram algumas pessoas atrás de João Batista para saber quem ele era, se ele era o Messias, se ele era o Cristo, ou se ele era o Messias, se ele era o profeta, ou se ele era o Messias, Cristo e o profeta, né? E o profeta é esse que foi predito, que Moisés disse a respeito desse profeta, que viria um homem maior do que ele mesmo, que os judeus deveriam segui-lo. Era desse profeta que Moisés estava dizendo, era o próprio Jesus. E Jesus fala assim: se o próprio Moisés, vocês não creem naquilo que ele disse, por que vocês vão crer em mim? Como vocês vão crer em mim? Se vocês lendo não creem, vendo, com certeza vocês não vão crer. E assim termina o nosso capítulo 5. Jesus ele falando primeiro a respeito dele, como sendo o Filho de Deus, como sendo aquele que veio trazer a salvação para o mundo e trazendo o Pai para mais perto de nós, trazendo o Pai como uma pessoa que está mais perto. E depois ele pega falando sobre o testemunho, sobre aquilo que ele faz, já testemunha sobre as obras dele, sobre tudo aquilo que ele faz. Então, e também termina dizendo que as pessoas não creem nele, porque mesmo eles lendo toda a Bíblia, eles não conseguiriam entender a profundidade e tudo aquilo que está nas entrelinhas, e eles não conseguiam colocar tudo aquilo que estava escrito olhando para Jesus e ver e acreditar que Jesus ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E assim termina o capítulo 5. Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, e espero que vocês possam a cada dia mais crescer em conhecimento na palavra e entender que Deus, ele é o nosso Pai e está perto de nós. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.